Eu nunca entendi por que o golpe aconteceria no dia 8 de janeiro, quando o Lula já teria assumido, os militares, a troca dos comandos já teria acontecido, num domingo. Eu nunca entendi o motivo para esse suposto golpe acontecendo. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Também tem um diálogo entre o Major, já que a gente está falando dos diálogos desse componente, um diálogo interessante na página 473 do Major Rafael de Oliveira e novamente o Tenente Coronel Mauro Cid, onde o Major pede orientações sobre manifestações, né? Eu vou ler aqui. Aí, o pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. A pedida aí para o Congresso Nacional e STF, as Forças Armadas vão garantir a permanência lá, ao que o Cid responde. Congresso Nacional e STF. E ou seja, né, segundo o Tenente Coronel Mauro Cid, as manifestações deveriam ser focadas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal e teriam a permanência garantida pelas Forças Armadas. Essa conversa mostra uma orientação do ajudante-ordens do Bolsonaro ao pessoal a respeito de manifestações. O presidente Bolsonaro participou de alguma forma, direta ou indiretamente, da coordenação dessas manifestações, já que a gente está falando do ajudante de ordem do presidente. A palavra ajudante de ordens tem sido repetida aqui como se fosse uma pessoa que cumprisse simplesmente todas as ordens do presidente. Não, ele tem as iniciativas pessoais dele, não é simplesmente um secretário de luxo. Sobre as manifestações, vamos lá, o presidente Bolsonaro, quando veio o segundo turno, ele se recolheu no Palácio da Alvorada por 40 dias, teve uma crise de erisipela, estava ali fazendo a digestão da derrota que havia sofrido e nunca se manifestou a público apoiando essas manifestações na frente do quartel. Isso, Paulo, você deve se recordar bem, trouxe um custo político para ele muito grande. Por quê? Quem foi para a frente do quartel? O eleitor mais fiel do Jair Bolsonaro. E que ficou ali, debaixo de chuva, com barraca, de forma pacífica, esperando uma palavra de apoio, de alento, algum tipo de sinalização, qualquer coisa, e que o presidente nunca fez. Naquela ocasião, ele teve um custo e foi muito criticado pelo seu eleitorado mais fiel. Ou seja, ele nunca teve nenhum tipo de vinculação com essas manifestações. Quando acontece o 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos, internado com uma obstrução intestinal, fruto ainda, consequência ainda da facada que tomou, e no mesmo dia postou nas suas redes sociais uma crítica àquelas ações, ao vandalismo, à depredação do patrimônio público, enfim, ele fez esta manifestação da forma que ele podia naquelas circunstâncias. Então, as manifestações, a gente não pode perder de vista, Paulo, o que criou as condições para que isso acontecesse. Na verdade, nós já passamos por várias eleições presidenciais em que alguém saiu derrotado no segundo turno. Porque essas, tão logo veio a derrota, geraram essa comoção que levou as pessoas a acamparem por dias, semanas e semanas em portas de quartéis. É porque o povo, pelo menos na minha leitura, ele passou a ter uma perspectiva, uma politização muito maior, tanto com o advento das redes sociais, quanto por episódios que notabilizaram negativamente, que notabilizaram negativamente a nossa história jurídica. E aí eu destaco o Mensalão e o Petrolão. Com tudo que foi lamentável que aconteceu ali, a verdade é que foram episódios que trouxeram uma consciência política muito maior para o povo, sobre o que faz, qual a competência do STF, quem são os ministros, qual a responsabilidade do presidente do Congresso. E esse processo de politização fez também com que percebessem que o processo eleitoral de 2022 ele foi disfuncional. Nós tivemos uma série de episódios aqui, você inclusive
possivelmente vítima de um deles, porque foi um jornalista perseguido, teve seus perfis derrubados, seu passaporte cancelado. Eu até comento nas minhas aulas de direito penal que o cancelamento do passaporte de um brasileiro que reside no exterior equivale à antiga pena de degredo, né, das ordenações filipinas que vigoraram até 1830 no Brasil. Quer dizer, ressuscitaram uma pena infamante aqui. O fato é que nós tivemos um processo onde você censurou os apoiadores, as vozes dos bolsonaristas de criticarem criticarem o outro candidato, comentarem sobre o processo que ele respondeu e foi condenado em 3 instâncias, falassem da proximidade com ditadores da América Latina. O próprio ministro Marco Aurélio Mello teve uma entrevista, teve uma fala em que falou que nunca tinha havido absolvição do outro candidato, né, do presidente Lula, e essa fala foi censurada, foi tirada do ar. Então, quer dizer, tudo isso, e para mim um dos episódios mais graves, ainda em agosto de 22, início da campanha, é uma operação baseada numa notícia de jornal, bloqueou as contas bancárias, quebrou o sigilo telefônico e derrubou as redes sociais dos 8 empresários maiores apoiadores do presidente Bolsonaro. Um deles, Luciano Hang, tinha 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Uma eleição que teve 1 milhão de votos de diferença. Será que toda essa atuação disfuncional não colaborou? Tá? O mínimo seria ingenuidade a gente achar que o povo não percebe, que o eleitor mais aguerrido do presidente Bolsonaro não percebeu isso. Então nós temos que pensar o que criou condições para que um pós-eleição em 2022 tenha sido tão diferente de tudo que a gente assistiu na história. E a diferença não está em algum tipo de incitação, porque o presidente Bolsonaro se recolheu. Ele simplesmente submergiu durante 40 dias. Isso foi um movimento espontâneo das ruas. Eu falo isso até porque, assim, torna-se difícil um espaço para que você revisite esses temas. Só que o relatório da Polícia Federal, ele começa justamente a partir desses temas, dizendo que havia um processo de descredibilizar o processo eleitoral. Só que o que trouxe descredibilização para o processo eleitoral foram justamente uma série de decisões que o descredibilizaram. Sim, eu concordo. Há uma ação de descredibilização de todos os tribunais no Brasil, do judiciário, só que o autor dessa ação é o próprio Alexandre de Moraes. Uma das narrativas que tem sido bastante colocadas, né, da imprensa foi que o Bolsonaro colocou em prática um plano de fuga que já existia desde 2021. Então, só que ao final de 2022, depois das eleições, no dia 30 de dezembro de 2022, está aí a publicação do G1, ele teria fugido para os Estados Unidos, e esperado o golpe que, por algum motivo que eu ainda não consegui entender, aconteceria no dia 8 de janeiro. Eu nunca entendi por que o golpe aconteceria no dia 8 de janeiro, quando o Lula já teria assumido, os militares, a troca dos comandos já teria acontecido num domingo. Eu nunca entendi o motivo para esse suposto golpe acontecer no dia 8 de janeiro. Coisa que não fazia sentido, né? É interessante você pegar, tem um documentário que a Júlia do Ailib, prestigiosa jornalista da Globo News, preparou sobre o 8 de janeiro, onde há uma entrevista com o ministro José Múcio, ministro da Defesa, que estava lá e que não viu ali uma ação de golpe, né? Ali, para muitos, eu particularmente me filio essa impressão, aquilo ali era uma farândola que desandou, e num dado momento virou uma quebradeira, como acontece, lamentavelmente, em escalas menores, em jogo de futebol. Você entra naquela psicologia das massas, o indivíduo em grupo passa a fazer coisas que sozinho não teria coragem de fazer. E basta um pequeno estopim, alguém efetivamente se tornar mais agressivo para que contamine rapidamente um grupo maior de pessoas. Eu não vi ali... Você sabe que existe toda uma doutrina de treinamento do que se chama de agente provocador, justamente para fomentar esse tipo de revolta, né? Sim, isso é uma doutrina antiga e conhecida, né?
Os Estados Unidos fazem isso com muita frequência. Fizeram na Ucrânia, no episódio que gerou até o documentário Winter on Fire e tudo mais. A CIA é especializada nisso, né? Operações psicológicas, a gente chama isso em doutrina militar. Né? Operações psicológicas abaixo da linha da ética. Mas, enfim, o fato é que é o seguinte, ok, aquele grupo entrou ali, o presidente da República não estava lá, o Congresso era um domingo, não tinha ministro, não tinha deputado, não tinha senador. O Brasil é um país de dimensões continentais, aquilo é golpe de Estado. Você não tem um líder, não tem militares, não tem... Aquilo ali foi uma farândula. Infelizmente, que não deveria ter acontecido. Né? Foi lamentável aquele episódio. Totalmente. Mas eu acho que nós não nos desobrigamos, novamente, de visitar o que criou as condições para que aquilo acontecesse. E aí eu volto às palavras do ministro Semúcio, que estando lá, ele não viu naquilo ali uma tentativa de golpe de Estado. Aliás, um dos ministros mais ponderados que eu reconheço no governo atual. Enfim, e sobre aqui o suposto plano de fuga, do que eu entendi ali, que estava no computador do CID, teria sido um plano elaborado caso o presidente não cumprisse mais ordens do ministro Alexandre de Moraes, como ele teria dito numa passeata, numa manifestação. Acho que aquilo ali provavelmente não tem nenhuma relação com o fato dele ter, em 2022, ido para os Estados Unidos. Não verifiquei dessa forma. Até porque ele fez uma viagem de uma maneira oficial, saiu no dia 30, né, o mandato dele se encerrava no dia 31, foi recebido nos Estados Unidos ainda com todas as prerrogativas diplomáticas de presidente da República. E sobre o fato dele não passar a faixa presidencial, e acho que a gente está falando já de um ponto não jurídico, né, ou talvez até muito pessoal, que me foi perguntado ao final da entrevista pelo André Sadi. Honestamente, veja, esse ritual de passagem de faixa, em primeiro lugar, ele não integra, não faz parte obrigatória do protocolo, até onde eu sei. Né? Quem diploma, de fato, quem dá posse ao presidente da República é no Congresso, e aquilo ali aconteceu de forma tranquila. É curioso, né? Porque os políticos, muitas vezes, isso foi um fato da eleição de 2022, passam a campanha inteira se xingando, se ofendendo, e depois tem que ter esse ato de cortesia. Nem todo mundo... Os dois melhores presidentes que o Brasil teve nos últimos tempos não passaram faixa para os seus sucessores. Um era seu avô, inclusive. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar.
Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.